agora a nossa aula sobre a anatomia da cavidade nasal e das fossas nasais. Também nós vamos falar um pouco sobre rinite, tá? A anatomia da cavidade nasal na nossa aula é uma ideia rápida, uma passagem rápida, que a anatomia da cavidade nasal ela é bem ampla, né? Não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão simples da gente passar para vocês. A anatomia da cavidade nasal você demora às vezes anos para poder aprender. Mas é claro que o objetivo aqui é passar para vocês uma ideia básica do que é a cavidade nasal, certo? Então vamos lá. Bom, a cavidade nasal, claro, a gente sempre começa ela fazendo uma avaliação da pirâmide nasal externa, que ela é composta pelas cartilagens nasais, que é essa parte que vocês movimentam aí, né? Vocês têm facilidade de movimentação, tá? E também aqui a parte óssea, que é a pirâmide nasal da parte óssea. Então você tem as cartilagens laterais, cartilagens laterais do nariz, tem a superior e a inferior, que dão o formato da ponta do nariz, e no meio lá você tem a cartilagem do septo, que divide os dois lados do nariz, por isso chama de septo nasal. E os ossos próprios do nariz, que ficam lá em cima, né? E aqui o processo frontal da maxila, que faz isso, essas estruturas formam a pirâmide óssea. Então aqui são fotos de rinoplastias, né, onde a gente vê aqui na dissecção a cartilagem lateral, a crura que a gente chama de lateral e a crura medial, né, ou a cartilagem lateral superior e inferior. E aqui você vê que nesse paciente do lado esquerdo do vídeo ele tem praticamente a cartilagem lateral superior do lado esquerdo dele não existe, é atrésica, né, que é uma curiosidade aí desses casos. E tem diversos formatos e formas, dependendo da posição que as cartilagens e a parte óssea se posicionam, né? E, claro, quando a gente vai olhar na parte interna dos seios da face, da cavidade nasal, nós vamos ter os seios paranasais. Por isso que eles chamam seios paranasais, porque eles estão do lado da cavidade nasal, certo? Então, nós temos aqui nos números, né? No número 1 aqui é o seio frontal, que é o seio que fica na parte superior. O 2 a gente tem a órbita, né? Ou seja, o nariz está em conjunto com a órbita, está em conjunto com o cérebro também, em contiguidade, né? E aí nós temos lá o septo nasal, que divide os dois lados do nariz, que é o 8. Na parede lateral, os cornetos. Tem 3 cornetos em média, pode até ter 4. Então tem o corneto inferior, que é o 7, o médio, que é o 6, e o 5, que é o corneto superior, né? Aqui no número 4, o seio maxilar, que é o maior seio da face, que ele também tem que drenar contra a gravidade, né? E aqui no 3, um pouco do seio etimoidal. Quando a gente olha aqui no corte axial, a gente tem uma noção melhor do seio etimoidal, que antigamente era dividido em anterior, médio e posterior, e hoje basicamente é dividido em anterior e posterior, tá? E observe a relação dos seios etimoidais e os 6 aqui nós temos o seio esfenoidal, que fica lá atrás, e aqui nós temos o nervo óptico, a gente tem carótida, a gente tem cérebro, a gente tem órbita. Então do nariz hoje, talvez até de cirurgia, a gente consegue chegar nessas estruturas sem precisar fazer incisões externas, né? Com conhecimento da anatomia do nariz. Quando eu olho para o septo nasal, então aqui eu estou olhando para o lado do septo nasal, nós vamos ver a composição do septo nasal, que são compostos por 5 ossos, tá? O principal, 5 estruturas, não 5 ossos, né? Na verdade é uma cartilagem e 4 ossos. No número 1 é a cartilagem septal, que é a principal parte do septo, onde a gente consegue, você consegue palpar aqui por dentro. Se você enfiar a mão aqui por dentro do seu nariz, né? Você consegue palpar aqui a cartilagem septal, ela está bem nessa região aqui, tá? E que é o número 1. O número 2, tá? Que é a lâmina perpendicular do osso etimoide. O osso etimoide é um osso bem complexo e grande, ele tem uma lâmina que desce lá da região cerebral e entra aqui dentro do septo. O 3 é o vômer, que é um osso grande também, que forma mais a parte inferior e posterior do septo nasal, e 2 ossos pequenos que formam a base, que é a estrutura do septo nasal, que tem a maxila, né, que é o processo palatino da maxila, ou a gente chama de crista maxilar, e o osso palatino, que forma uma pequena parte do septo aqui, mas principalmente a base do septo, e o septo está apoiado no palato. Por isso, quando eu falo lá para vocês, que quando vocês vão fazer o exame da cavidade nasal, o nariz está paralelo ao palato, tá? O nariz está nesse sentido, tá?
Então não adianta você querer olhar para cima que você vai olhar lá na região cerebral. O nosso nariz está paralelo ao palato, tá? Porque isso por causa dessa fotinha que você vai ver, que o nariz está paralelo à região do palato, tá? Então aqui é um exame de nasofibroscopia normal, que a gente vai olhar e ver, né? Então aqui você tem o corneto inferior, do lado esquerdo você tem o septo nasal, lá em cima você vê o corneto médio, né? E aqui atrás você chega já na região posterior da rinofaringe. Então isso aqui é um exame de endoscopia nasal. Então quando a gente faz lá uma rinoscopia anterior no ambulatório, a gente vê só uma parte limitada da cavidade nasal. Então quando eu faço uma endoscopia eu consigo ver o corneto médio, o corneto inferior e consigo ter acesso também, a claro, à faringe e à laringe daquela região. Quando a gente tem, por exemplo, aqui nesse caso vai aparecer um desvio de septo, eu vou entrar com a câmera aqui pelo lado direito do paciente. Aqui eu estou do lado direito, eu tenho o septo da imagem, do lado esquerdo eu tenho a parede lateral que você vai ver o corneto inferior. Eu vou caminhando aqui na região, o septo você já vê que ele tem um desvio, e eu vou caminhando aqui, você vai observar que à medida que eu for caminhando com o endoscópio eu não consigo passar. Então no exemplo anterior você viu que eu tive uma passagem, eu conseguia passar pela cavidade nasal. Aqui nesse caso eu não consigo passar. Eu tenho um septo que está desviado e obstruído, e aqui eu não consigo ter passagem até o final da cavidade nasal. Então, nós temos aqui um desvio septal, certo? Quando eu olho para a parede lateral do nariz, aí eu vou ver... Oi? Tudo bem? Acho que... Foi sem querer, tranquilo. Quando eu olho para a cavidade lateral do nariz, aí eu vou ver os cornetos, né? O corneto inferior, que é o 2, o médio, o 3 e o superior, o 4, tá? E aqui nós vamos ter algumas relações importantes para onde os seios da face drenam. Isso aqui é muito importante quando vocês forem fazer a aula de sinusites, tá? Para vocês entenderem a drenagem dos seios da face, né? A aula da infecção sinusal. Esse vídeo aqui, ele não é importante, que tá borrado. Então, quando eu falo nos seios, isso aqui é super importante, esse conceito, que é a drenagem dos seios da face. Os seios da face, né, nós temos basicamente dois meatos, tá, que a gente fala, que é para onde os seios da face drenam. Um meato é o meato médio, que ele está entre o corneto inferior e o corneto médio, tá, que é o que está aqui mostrado aqui na foto. O meato médio, ele drena o seio frontal, os seios etimoidais anteriores, tá? E o seio maxilar. Esses seios, o seio maxilar, o seio frontal e o seio etimoidal anterior, eles vão drenar pro meato médio, tá? Então o eixo de drenagem deles é pro meato médio. Você vai ver que no nariz a gente produz muco o tempo todo, e esse muco ele tem que sair do nariz e entrar em algum lugar, então ele vai entrar no meato médio, certo? Quando eu olho aqui no meato, aí você tem aqui a representação do meato médio, que está entre o corneto inferior e o superior, e o meato superior está entre o corneto médio e o corneto superior. Lá no meato superior eu tenho a drenagem do seio etimoidal posterior e do seio esfenoide. Tá? Isso é super importante para você quando você vai ver uma obstrução nasal, quando você vai observar uma imagem. Se você tiver uma obstrução no meato médio, você vai ter um problema no seio frontal, no seio etimoide e no seio maxilar, porque se a drenagem está obstruída, você vai ter problema naqueles seios. Você vai observar que o seio etimoidal posterior e o esfenoide está livre. E o contrário também é verdadeiro. Então esse conceito de meato sempre a gente cobra bastante, porque é super importante para a questão de anatomia, para você entender o nariz do paciente. Professor, pode repetir o meato superior ele drena do quê? Qual seria? O meato superior ele vai drenar, tá aí no slide, né? O etimoide posterior e o esfenoide. Tá. Isso não está funcionando. Tranquilo. E o meato médio você vai ter a drenagem do frontal, do etimoide anterior e do seio maxilar. Bom, aí aqui você tem os seios paranasais, né? Então você tem aqui o seio frontal, né? O seio maxilar, o etimoide e o esfenoide. São os 4 seios. Esses seios eles são revestidos por uma mucosa. Tá? E essa mucosa ela vai ter os cílios que vão bater constantemente e o epitélio, que é o epitélio cilíndrico, ciliado com células caliciformes, ou seja, as células caliciformes produzem muco. E esse muco vai revestir a mucosa e esse muco vai sendo varrido, digamos assim, movimentado pelos cílios. Tá? Então se eu tiver algum problema na consistência do muco,
Se eu tiver um problema nos cílios, eu vou começar a ter problema nos seios paranasais. Nós vamos ver isso na aula de rinossinusites, tá? Aqui é para a gente poder ver o seio maxilar, né, na endoscopia. Então, quando a gente encaminha aqui no seio maxilar, eu estou entrando aqui pela fossa nasal direita, o corneto inferior, o corneto médio, você vai ver. Então, entre o corneto inferior e o corneto médio, nós temos o meato médio. E aqui, ó, eu vou até voltar ao vídeo, a gente vê um ósseo acessório do seio maxilar. Então, aqui eu estou entrando com a câmera dentro do seio maxilar, tá? E aí você vê nitidamente a drenagem do seio maxilar entre o corneto superior, entre o corneto médio e o corneto inferior no meato médio, tá? Então, aqui é o seio maxilar, bem nítido para vocês poderem ver aí no vídeo. Já o seio esfenoidal, ele drena no meato superior, certo? Então a gente vai ver aqui, que nesse vídeo, que no seio, a gente vai ver o ósseo de drenagem do seio aqui está escrito etimoidal, mas é o seio esfenoidal. Se o vídeo rodar, é claro. Por que não quer rodar o vídeo? Ué, tem um tilt. Ué, deu tilt. A gente vai ter que voltar tudo, deixa eu ver. Vamos lá, vai dar certo. Não quer passar o vídeo, travou daqui, por que será? Alguma coisa acontece no meu coração, deu tilt aqui, não sei porquê. Bom, deixa eu ver se eu acho a aula original aqui, aí eu vou continuar da aula original. É estranho, nunca vi isso acontecer. Bom, deixa eu abrir a aula original aqui e a gente se adapta aqui rapidinho. Bom, calma que já vai melhorar. Bom, vamos continuando. Então, o seio esfenoidal, ele drena para a cavidade nasal. Então, assim, basicamente o que a gente ia falar da aula
de anatomia nasal era isso. Acho que o vídeo deu a aula deu problema bem no final mesmo, acho que não vai ter nenhuma dificuldade. Então é basicamente vocês entenderem as estruturas do nariz, que é o septo nasal, os cornetos inferior, médio e superior, e a questão do meato e da drenagem, porque os seios da face produzem muco o tempo todo, e esse muco precisa ser drenado. E aí, com a drenagem do muco, você vai ter essa característica do muco ser sempre drenado, então isso vai ajudar você a melhorar a drenagem e estabilizar o nariz. Então, se você tiver alguma obstrução nos meatos, você vai ter dificuldade com relação a essa drenagem e aí você vai ter problemas com a drenagem, tá? Então, eu estou abrindo aqui a aula de rinite, eu estou abrindo aqui direto no Keynote e aí eu apresento para vocês. Deixa eu só alterar aqui a captura. A gente já consegue voltar a dar aula para vocês. Isso aí ao vivo é assim mesmo, a gente vai dar uns erros aí, mas a gente consegue reorganizar. Pronto. Apareceu para vocês a aula de rinite aí, né? Sim, ô professor, deixa eu tirar uma dúvida. Tire. O muco, ele vai ser drenado pelo quê? Pelo meato só? O nariz e a cavidade nasal, eles têm um epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. Então você vai ver que o muco, ele é produzido pelas células caliciformes pelo epitélio. E esse muco precisa ser drenado, ele vai ser varrido, né, digamos, ele vai ser movimentado pelas células ciliadas. E essas células ciliadas recobrem todo o epitélio do nariz e dos seios da face. Então eu preciso que esse muco, ele é produzido dentro dos seios da face, esse muco tem que sair de dentro do seio da face, cair na cavidade nasal e depois você acaba deglutindo esse muco. Então para isso acontecer, eu preciso do batimento mucociliar. E eu preciso que os ossos de drenagem dos seios estejam pérvios e funcionantes. Se eu tiver, igual, por exemplo, aquele desvio de septo que eu mostrei para vocês, a pessoa vai ter dificuldade em manter o nariz pérvio, ele vai ter uma obstrução nasal e com essa obstrução nasal o paciente vai ter uma chance maior de ter sinusite, porque ele tem um desvio que pressiona a drenagem do seio maxilar. Tá bom? Mas eu não entendi uma coisa. Você falou que o muco vai ser drenado pelo meato. Sim, o muco ele tem que sair pelo meato, porque se o meato médio é onde tem os ossos de drenagem dos seios, se esse meato tem que estar livre, porque é por onde sai o muco. Se o meato estiver obstruído, como é o caso daquele desvio, aí a paciente vai ter dificuldade de tirar esse muco de dentro dos seios da face e ele começa a desenvolver doenças nasais, principalmente a rinocinusite. E isso é de qualquer meato, né? Sim, se você tiver uma obstrução lá no meato superior, você vai ter um problema no seio etimoide posterior e no esfenoide. Tá bom. Tá? Imagina. Bom, nós vamos falar agora para vocês sobre as rinites. Nós temos a rinite alérgica e a rinite não alérgica, tá? Nós temos dois tipos de rinite, tá? A principal tipo de rinite ela é alérgica, tá? Ela pode, entretanto, ser infecciosa, ou seja, qualquer resfriado que você tiver, que o seu nariz vai congestionar, isso é um tipo de rinite, claro, que a gente chama de gripe, resfriado. Até o coronavírus provoca uma rinite infecciosa. Tá? A alérgica, nós vamos ver o mecanismo de alergia, tá? E a não alérgica, que ela geralmente pode ser induzida por drogas, pode ser hormonal, ela pode ser neurogênica, atrófica, ocupacional, ou seja, é um tipo de irritação da mucosa nasal, de inflamação da mucosa nasal que não tem nada a ver com o mecanismo alérgico. Tá? Então, as rinites ela tem os sintomas comuns, ou seja, a rinite o paciente vai ter rinorreia, o nariz escorre, espirros, tá? O nariz fica obstruído porque a mucosa fica edemaciada e normalmente ele pode ter uma hiposmia, uma diminuição do olfato. Tá?
É muito associada com as doenças inflamatórias de viéres superiores, como as otites médias, crônicas, as rinocinusite crônicas, a asma também, tá? E muitos pacientes podem ter os dois. Oi? O slide está apresentando. Opa, peraí, obrigado por avisar. É isso, perdão. E muitas vezes o paciente pode ter uma rinite alérgica associada a uma não alérgica, isso pode acontecer também, tá? Normalmente a gente diagnostica na infância, porque você vai ver que a rinite, principalmente alérgica, ela tem uma história familiar importante, tá? E muitas vezes o paciente, se ele tem uma inflamação aguda ou crônica, a respiração, ou seja, ele tem geralmente obstrução nasal, fica mais cansado e também tem geralmente o olfato diminuído, né? Os pacientes têm uma queda no olfato. Tá? Com relação à rinite, as principais alérgenos, ou seja, as principais coisas que provocam a alergia, tá? De longe é o ácaro e o fungo. Tá? 95% da população brasileira que tem alergia a ácaro. Tá? De ácaro e poeira. 95% das pessoas que têm alergia a ácaro e a poeira. E depois vem fungos, baratas, pelos de animais, pelos de cachorro, a caspa do cão também, do gato também causa muito isso, tá? Gramíneas, tem gente que tem alergia a grama, tá aí trigo e outras substâncias, tá? Oi? Não sei se dá para circular alguma coisa, não dá para ler o slide, tá embaçado. Tá. Tá, então, peraí, então, vou ter que fazer um negócio aqui. Eu acho que o programa para apresentar e diminuir a qualidade para compensar no computador que fica leve, porque até os nomes ali, né, as redes sociais do senhor estão passadas, mas depois a gravação do YouTube é nítida. Não sei como podemos Não, tá bom, a gente vai se adaptando. Só porque é a última aula, a gente vai tranquilo. Vai, vê se melhorou para vocês. A imagem fica boa, né? Embaçado, não sei. Melhorou aí? Nossa. Então tá bom. Bom, deixa eu ver aqui, continua gravando, tá? Beleza. Bom, então a rinite alérgica ela é uma rinite mediada por IgE, ou seja, uma reação inflamatória mediada por imunoglobulina do tipo E, tá? Que nós vamos ver daqui um pouco. As outras rinites, principalmente a irritativa tóxica, qualquer irritante, se você cheirar qualquer substância química que irrita a mucosa nasal, tá? Isso vai provocar uma rinite, tá? Hormonal, então muitos hormônios aumentam o ácido hialurônico, a edemacia, principalmente os estrógenos, então muitas mulheres têm aumento da congestão nasal, no ciclo nasal. A rinite medicamentosa, principalmente os remédios vasoconstritores tópicos, e o pessoal que é viciado em Afrin, Neosoro, isso provoca uma rinite medicamentosa, um remédio agressivo para a mucosa nasal, tá? E a rinite idiopática é uma rinite que às vezes acontece no idoso, às vezes você já viu alguma pessoa que quando vai comer ou quando ela entra num lugar com ar-condicionado, ou seja, geralmente tem uma variação de temperatura e umidade. A pessoa começa a escorrer o nariz, mas o que mais acontece na rinite vasomotora é uma rinorreia. O paciente escorre muito o nariz, ele não fica espirrando, mas escorre muito o nariz. Então isso geralmente é uma rinite vasomotora ou idiopática, é muito comum no idoso, tá? Então quando a gente está pensando em rinite alérgica ou a rinite não alérgica, qual que é o principal, é o mais importante? A rinite alérgica ela tem geralmente uma história familiar positiva, tá? Então, a rinite alérgica, o paciente geralmente tem uma história familiar positiva. Então, você vai perguntar, na família tem mais gente. Então, se na família tiver, é um sinal de que a rinite é uma rinite alérgica. E outra coisa da rinite alérgica é que a rinite alérgica ela tem muito espirro, tá? Então, o paciente geralmente espirra muito, coça muito o nariz, tá? E claro, ela é mediada por IgE, então se você colher o IgE, você vai ver que o IgE do paciente está alto, tá? Já a obstrução nasal e a coriza, ela acontece em todas as rinites. Então, principalmente, se o paciente tiver uma história familiar positiva e tiver muito espirro, você provavelmente está de frente com uma rinite alérgica, tá? E na rinite alérgica, os principais mediadores inflamatórios que estão envolvidos na rinite alérgica são esses três, tá?
A histamina ela está muito ligada no quadro agudo, tá? Ela faz uma vasodilatação, tá? Ou seja, ela dilata os vasos, ela chama as células inflamatórias, ou seja, ela chama as células inflamatórias para poder entrar dentro da mucosa. Então, quando ela vasodilata, ela aumenta a permeabilidade vascular e aí, além de líquidos e proteínas que saem de dentro dos vasos, saem as células inflamatórias. Com isso, a mucosa edemacia, a mucosa incha, tá? E fica cheio de célula inflamatória. Então a histamina ela é muito importante no quadro agudo, naquela rinite aguda, tá? Junto com as prostaglandinas também, tá? E os leucotrienos, eles são mais, eles também têm papel no quadro agudo, mas eles são mais importantes no quadro crônico, tá? Naquele paciente daquela rinite crônica, onde a mucosa está edemaciada, ele reduz o batimento ciliar, então ele está mais importante na cronificação do processo de rinite, tá? Então, quando você olha aqui, por exemplo, na resposta alérgica, esse quadrinho aqui, quando a gente entende a fase de sensibilização, que é quando é a primeira vez que você entra em contato com o alérgeno, ele vai chegar lá para as células apresentadoras de antígenos, que é o APC, depois ela vai apresentar o antígeno para o linfócito vai produzir as imunoglobulinas do tipo E, que são as imunoglobulinas associadas à rinite alérgica. Depois, quando o paciente tem a rinite aguda, ele vai entrar em contato com esse alérgeno, de novo pode ser a poeira, o IgE, tá, contra a poeira vai estar presente no corpo, no sangue dele, vai pegar esse antígeno e levar para o mastócito. E o mastócito ele faz a degranulação, liberando principalmente o que? Histamina, leucotrieno e prostaglandina, mas principalmente a histamina. Tá? O que vai acontecer? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e o paciente começa a ter o edema, mucosa irritada, espirros e tudo mais. À medida que esse processo vai se perpetuando, o eosinófilo, tá? Ele libera principalmente as citocinas inflamatórias e principalmente os leucotrienos e perpetua aquela inflamação. Então vai ficando aquela inflamação mais cronificada. Tá? Então os mastócitos e a histamina estão ligados mais a quadro agudo, e os eosinófilos e os leucotrienos com a cronificação do processo. Tá? Então a rinite está associada com qualquer distúrbio que altere a respiração nasal, com polipose, apneia do sono, asma, diminui a qualidade de vida do paciente, o paciente tem muita dificuldade de respirar, quem tem rinite sabe como que é, e você vai ficando cada vez mais cansado, isso atrapalha muito o desempenho da pessoa, tanto no trabalho quanto físico e tudo mais. Então, o ARIA é uma classificação europeia, mas é o que a gente mais usa hoje para classificar a rinite, para classificar o impacto da rinite, tá, na vida da pessoa. Então, basicamente, ela pode ser intermitente ou persistente. Tá? Ou seja, o paciente, se ele tem uma rinite intermitente, ela dura geralmente menos de 4 dias por semana, e se ela for persistente, ela dura mais de 4 dias por semana, ou mais de 4 semanas, ou seja, se a pessoa tem, durante uma semana, tem mais de 4 dias de rinite, ela é persistente, se for menos, ela é intermitente. E com relação à intensidade, ela pode ser leve, ou seja, uma rinite não atrapalha a pessoa, ela dorme bem, ela consegue fazer esportes, consegue trabalhar, ou uma rinite moderada grave, que é onde a pessoa começa a ter dificuldade com o sono, ela começa a ter dificuldade com o esporte e o lazer. Então ela pode ser intermitente grave? Pode, tá? Então, sei lá, você tem alergia à grama, aí você vai jogar futebol, você tem uma rinite forte, mas ela é só quando você tem contato com a grama. Do mesmo jeito que ela pode ser persistente e leve, ou seja, aquela rinite que enche o saco, mas fica lá o tempão. Tá? Então, qualquer combinação ela pode ser possível, depende da história do paciente. Tá? Quando eu falo de rinite medicamentosa, que é induzida por medicamentos, a principal de longe é os vasoconstritores tópicos, ou seja, são os anti-inflamatórios, são principalmente a oxametazolina e a nafazolina, né, o soro, Afrin e tudo mais. Isso provoca uma irritação muito forte na membrana, na mucosa nasal, e o paciente entra num ciclo vicioso. Ele usa o remédio, provoca uma rinite e aí ele acaba ficando viciado nessa estrutura. Alguns antipertensivos até antigos que hoje usa pouco também causam, hidralazina, metildopa, alguns beta-bloqueadores, anticoncepcionais também podem causar por causa do nível hormonal, principalmente os mais antigos. Tá? Alguns medicamentos antitireoidianos, alguns antidepressivos tricíclicos e alguns medicamentos benzodiazepínicos. São remédios mais antigos, que já, os mais modernos geralmente não tem tanto problema com rinite medicamentosa. Por isso que o principal é os vasoconstritores. Claro que se o paciente fala assim, doutor, eu não tinha rinite, na minha família não tem ninguém com rinite, aí eu comecei a ter uma rinite de uma hora para outra, vamos investigar o que ele começou a tomar de remédio.
Tá? Então você vai ver que a rinite, pessoal, a história clínica ela é muito importante. Tá? Ela é mais importante do que os medicamentos, os exames que a gente geralmente faz. Tá? Com uma história bem feita, você vai saber se o paciente tem uma rinite alérgica ou não alérgica, com certeza. Tá? Então aqui só repetindo, né? A rinite alérgica, o espirro é muito importante. Na rinite não alérgica, geralmente você tem mais coriza e mais obstrução nasal. Tá? E lembrando que na rinite alérgica, a gente geralmente tem uma história familiar positiva, né? Porque é a característica da rinite. Então aqui nesse quadrinho eu tenho um paciente lá que tem uma história de rinite. A história me sugere uma rinite alérgica. Ele espirra muito e tem história familiar positiva. Eu tenho dúvidas no diagnóstico, eu posso pedir os testes cutâneos ou a dosagem do IgE específica. Então os testes cutâneos a gente chama de prick test, que são geralmente é feito pelos alergistas. Eles colocam pequenas quantidades de alérgeno no braço da pessoa e aquele braço e aquilo lá vai fazer com que a pessoa tenha uma reação alérgica e depois ele mede o tamanho do halo, tá? Ou você dosa o IgE direto no sangue do paciente. Tá? É positivo, nós temos uma rinite alérgica. Eu ainda tenho dúvida, você pode fazer provocação nasal. Para falar a verdade, eu nunca fiz, mas você vai pegar o alérgeno e jogar dentro do nariz do paciente para ver se ele espirra ou fica muito irritado. Tá? E se a gente tiver muita dúvida de se é um outro tipo de rinite, a gente pode evoluir nos exames, aí vai depender muito da história, né? Se a gente suspeitar de fungo ou de algum outro tipo de bactéria específica. Tá? Mas basicamente a história clínica a gente resolve 99,9% dos casos, tranquilamente. Tá? Então o diagnóstico... Oi, pode falar. Tem uma opção de ter dois tipos de rinite concomitantes? Pode, é super comum. Muitas pessoas têm rinite alérgica e, ao mesmo tempo, tem uma rinite medicamentosa. Por causa da rinite alérgica, a pessoa começou a usar neossoro e aí você tem as duas rinites. Entendeu? É muito comum. Tem gente que tem rinite que ela é mais sazonal, igual agora quem tem rinite sazonal sofre muito, o tempo está super seco. Então, irrita muito mais a mucosa nasal. Por isso tem que beber bastante água, entendeu? Imagina. Então, o que é que a gente tem de diagnóstico é a história clínica e depois, conforme a história, a gente vai fazer alguns exames. Uma endoscopia nasal, a gente pode usar as provas alérgicas, mas a maioria das vezes não precisa da gente ter isso, tá? O que a gente vai fazer de tratamento, né? Então, tratamento, a primeira coisa, controle ambiental. Tá? Por isso que eu bato nessa tecla, a história clínica ela é importante. Na história você vai descobrir se o paciente é alérgico. Tá? Esses dias eu participei de uma live com o professor João Melo, que é lá da USP, e aí a gente estava conversando. Ele falou, 95% da população brasileira é alérgico à poeira e a ácaro. Então, não precisa eu ficar fazendo exame para ver se o cara é alérgico à poeira e a ácaro. Eu tenho um paciente que tem um quadro de rinite alérgica, claro, ele vai ter que evitar poeira, ele vai ter que evitar mofo, tá? Vai ter que evitar travesseiro velho, vai ter que evitar colchão velho, tá? Porque isso tem ácaro, tem poeira e tem mofo, tá? 95% da população brasileira tem isso. Então, a gente precisa orientar os pacientes a fazer um controle ambiental, varrer. Hoje eu vou até fazer um post sobre a questão de limpeza em casa, né? Evitar de passar vassoura e espanador, passa pano úmido para evitar de levantar poeira. Tá? É óbvio isso. Tá? O cara, igual, teve uma paciente aqui que eu não tinha nada e comecei a espirrar e tem um quadro de rinite importante. O que aconteceu? Ela tinha ganhado um cachorro. Né? Então, assim, é meio óbvio, né? Não precisa de eu ficar lá, vamos fazer exame para ver se é o cachorro. Claro que eu tive que fazer o exame porque ela não queria se livrar do cachorro, né? Então, acabou que ela precisou devolver o cachorro por outro motivo lá e deu certo. Né? E nós vamos fazer o tratamento medicamentoso, pessoal. Quem são os principais agentes da rinite alérgica? Histamina, tá? Leucotrieno, são os principais. E as prostaglandinas também, tá? Nós vamos usar o quê? Qual que é a primeira linha de tratamento? Os antihistamínicos. Nós vamos usar remédios que bloqueiam a histamina, tá? E aí temos os antihistamínicos de primeira geração, que são aqueles que eles são mais lipofílicos, ou seja, eles atravessam mais a barreira hematocefálica e dão mais sono, tá? Porque a histamina no cérebro é um importante hormônio de vigília, é um importante hormônio que nos mantém acordados. Então, se eu tomo um antihistamínico que atravessa a barreira hematoencefálica,
É um antihistamínico que vai agir no sistema nervoso central e vai bloquear a histamina no sistema nervoso central e vai me trazer sono. Tá? Então aqui você tem a prometazina, o Fenergan, ele é um antialérgico, mas ele é muito usado como sedativo no pronto-socorro, porque ele faz a pessoa dormir. Tá? Assim como a hidralazina, a hidroxizina, a hidroxizina que é o ixizina, ele, nossa, dá muito sono. A gente quando precisa fazer exame em criança, que a criança precisa dormir aqui na clínica, a gente dá a ixizine, entendeu? E por aí vai. Os antihistamínicos mais novos, mais modernos, eles atravessam menos a barreira hematocefálica, portanto, eles dão menos sono, tá? Então, nós vamos ter aqui, aí você tem vários dos mais modernos. Os mais modernos, mais famosos aqui, tem a desloratadina, que é o Desalex, tá? A fenoxifenadina, que é o Allegra, tá? A levocetirizina, que é o Zixen. Então, esses são remédios que atravessam menos a barreira hematocefálica e dão menos sono para o paciente, tá? Isso é a primeira linha de tratamento, os antihistamínicos, tá? A segunda linha de tratamento é o corticoide. Por que corticoide, professor? Porque o corticoide, ele diminui, tá? O corticoide, ele diminui a inflamação como um todo. O corticoide, ele tem uma ação ampla na cadeia inflamatória, então ele diminui todas as citocinas inflamatórias e diminui e inibe também as células inflamatórias, tá? Então, claro, a gente não pode ficar dando corticoide oral para o paciente a longo prazo, mas muitas vezes a gente precisa entrar com corticoide oral em casos intensos, tá? Mas nós usamos muito cronicamente ou por longo prazo os corticoides nasais, tópicos nasais, tá? E aí existe uma diferença também de geração dos corticoides nasais, tá? Aqui tem a lista dos corticoides e os mais antigos, o mais antigo de todos ele está disponível no mercado e não está nessa lista, que é o Decadron. Tá? Que é a dexametasona. A dexametasona no nariz, qual que é o problema dela? Altíssima absorção na mucosa nasal. Então o Decadron dado pelo nariz é praticamente igual dado pela boca. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de eu ficar dando esse remédio a longo prazo, principalmente o Decadron, senão o paciente pode ter um problema no eixo hipotálamo hipofisário, fazer uma síndrome de Cushing. Na minha sala, uma menina, uma colega minha fez Cushing por causa de Decadron nasal. Tá? Porque o Decadron nasal tem na formulação também o quê? Nafasolina, então a pessoa usava, e então a gente usa muito no pós-operatório por 5 dias no máximo, pronto, acabou, tá? Dos outros, a beclometasona, a budesonida, eles são os medicamentos e o propionato de fluticasona são de uma segunda geração, são antigos, eles são absorvidos, mas eles são absorvidos tipo 30% da dose, é bem menor do que o Decadron. Tá, e você olhar as doses dos anticorticoides nasais, eles estão em microcentigramas, ou seja, é uma dose muito pequena, tá? Mas eles são absorvidos 30%, mas mesmo assim eles são bastante seguros, tanto a budesonida quanto a beclometasona são bastante seguros para uso a longo prazo. Agora, a mometasona, que é o Nasonex, e o furoato de fluticasona, que é o Avamis, são os mais modernos. Por quê? Porque eles têm uma absorção extremamente baixa, eles são absorvidos 0,3% da dose. É uma quantidade muito pequena, é quase nada, porque ele já é em microcentigramas e eu vou absorver 0,3% disso. Então eles são bastante seguros para o uso a longo prazo. A gente às vezes usa o corticoide nasal por longo prazo, normalmente a gente não tem nenhum problema se usar esses mais modernos, tá bom? Quando eu falo, pessoal, que na aula o nome do medicamento, o nome da marca, eu estou falando o nome do medicamento de referência, tá? O que é isso? É o medicamento que é o dono, é a referência para o tratamento. Então, na aula, normalmente a gente só fala o nome da referência, tá? Para vocês, certo? Então, os corticoides nasais, eles têm tem efeitos colaterais, é claro, então eles podem diminuir muito a espessura da mucosa nasal e causar sangramentos e até perfurações septais, tá? E também pode alterar o eixo hipotálamo hipofisário, mas, como eu disse, e pode também dar alterações de glaucoma, mas não é muito comum, tá? Quem mais que a gente tem? A gente tem aqui o cromoglicato de sódio. O cromoglicato, ele estabiliza o mastócito. E a gente usa muito em crianças ou em pessoas, por exemplo, assim, eu tenho alergia à gramínea e eu vou jogar bola. Então nós vamos ter uma liberação dos mastócitos quando o cara entrar em contato com a grama. Aí você usa o cromoglicato de sódio, porque ele vai bloquear os mastócitos, não vai deixar o mastócito liberar a histamina, tá?
O brometo de prapópio, aqui no Brasil não tem brometo de prapópio para usar no nariz, ele diminui a secreção, tá? E o montelukast ele é muito usado porque ele bloqueia o leucotrieno, ele tem um efeito agudo, legal, que às vezes a gente usa associado a um antistamínico, mas ele é muito usado nos quadros crônicos, tá? A gente usa às vezes por longo período nos pacientes que têm rinite crônica, nós temos bastante resultados com os antileucotrienos também, que é o montelukast, que é a droga de referência, é o Singulair, tá? Para quem já tomou, já ouviu falar. Tá? E por último, tá? A imunoterapia, tá? Que é o que é a imunoterapia, pessoal? A imunoterapia ela só serve para quem tem rinite alérgica mediada por IgE. Então eu vou lá e identifico, a pessoa ela tem alergia à poeira. Então nós vamos fazer uma imunoterapia colocando pequenas doses de poeira, aplicando, geralmente é subcutânea ou sublingual, e essas doses elas vão sendo aplicadas em doses, e as doses vão aumentando continuamente, devagarzinho, demora às vezes 1 ou 2 anos. Com isso eu vou dessensibilizando, tá, a pessoa ao contato com a poeira. Então essa aqui é uma única terapia que tem potencial de cura. Tá? Então, ou seja, se você tem alergia à poeira, você fazendo a imunoterapia, eu posso, depois de um tempo, você vai entrar em contato com a poeira e você não vai desenvolver rinite alérgica. Tá? Então, ela... Oi? Isso daí não é muito parecido? Desculpa? Não é muito parecido com a homeopatia? Não, tem nada a ver, pelo amor de Deus. A homeopatia eu nem falo na aula porque, assim... A homeopatia é um negócio assim, você pega uma gota, dilui ela, uma gota tem um poder 1, aí você dilui ela numa caixa d'água, ela tem um poder 100. Essa é a homeopatia, tá? A imunoterapia é o contrário, eu vou pegar uma pequena dose de poeira, eu vou colocando e vou aumentando gradativamente essa dose de poeira. Tá? A homeopatia, o conceito da homeopatia, eu nem entendo de homeopatia, tá? Não prescrevo, não sei, mas é totalmente o contrário, você vai diluindo cada vez mais o remédio. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. É que eu sei que tem gente que gosta de homeopatia. Eu não prescrevo, não passo, não entendo. E respeito quem entende, sem problema nenhum. Tá? Mas não faz muito sentido para mim. Então, esse é o conceito da imunoterapia. Tem potencial de cura. A gente vai usar nos pacientes que não querem ficar fazendo tratamento clínico. Tem um perfil, né? Ou seja, ele tem uma IgE específica alta para determinado tipo de problema. E você precisa de fazer um tratamento longo. Isso é meio longo, vai tempo para poder fazer, tá? E por último também a gente vai usar muito hidratação, soro fisiológico, que é super importante, tá? Para a gente poder tratar esse paciente, tá? Finalizando, pessoal, aí você fala assim, nossa, doutor, professor, tem várias técnicas que a gente pode usar, né? A gente pode usar... você está falando aí que eu posso usar antihistamínico, eu posso usar antileucotrieno, eu posso usar um monte de coisa. E aí, como é que eu faço, né? Eu dou uma bomba, tudo. Aí depende muito da tática que você tem. A gente tem uma coisa que chama step up, ou seja, conforme o perfil do paciente, por exemplo, tem paciente que não gosta de tomar comprimido, então vamos entrar com corticoide nasal. E aí eu vou evoluindo, eu vou aumentando o meu arsenal conforme esse paciente melhora. Então, eu vou lá, então tá, vamos entrar com corticoide nasal, daqui 2 semanas você volta, não melhorou, aí você entra com antistamínico, não melhorou, aí você entra com antileucotrieno, vai depender do perfil do paciente. Do mesmo jeito, tem paciente que detesta usar remédio nasal, não quer usar remédio nasal. Então, você tem que manejar o paciente conforme as armas que você tem, a experiência que você tem. E do mesmo jeito, tem o step down. Tá? O paciente vem aqui atacado, que é o que eu mais faço na minha prática, eu acho que é o que tem mais sentido. O paciente vem aqui, ele quer resposta, ele quer resolução. O cara tá aqui atacado, nariz congestionado, escorrendo, o que eu faço? Eu geralmente entro com antistamínico, corticoide nasal. O cara tá muito atacado, eu entro com um pouco de corticoide sistêmico, aí eu dou uma enxugada no paciente, aí eu faço um step down. Eu começo com um tratamento mais cheio e depois eu vou tirando, e geralmente eu deixo ele com corticoide nasal, se for muito grave, um leucotrieno a longo prazo, tá? E claro, é um paciente que tá ali patinando, não melhora, tá cansado de ficar usando um monte de remédio e tudo mais. Ele tem o perfil? Tem, então ele vai para a imunoterapia. Eu não faço a imunoterapia, eu mando pro imunologista ou alergista, né? E aí o alergista vai fazer a imunoterapia no paciente para ele poder diminuir. Às vezes a imunoterapia não cura, sempre tem gente na sala que fez imunoterapia.
mas ela ajuda muito a controlar. Às vezes diminui muito a intensidade, é um tratamento muito bom, tá? Para rinite, mas tem que ser bem indicado. Você não vai indicar imunoterapia lá pro vovô que tá, quando ele vai comer, começa a escorrer o nariz. Aquilo é uma rinite vasomotora, não tem nada a ver com IgE, então não adianta você fazer imunoterapia. Tá? Então, por isso que eu falo, pessoal, rinite é anamnese bem feita, é história clínica. Se você fizer uma história clínica bem feita, você vai conseguir tratar essa rinite e você precisa entender o perfil do seu paciente. Tá? Então não tem receita, nem lá no área, nem os especialistas, eles têm uma receita de bolo certinho. Tá? Vai depender muito do perfil do paciente, de como é o quadro do paciente. Tá? Tem pacientes que respondem lindamente a leucotrieno, nossa, fica uma maravilha. Tem paciente que responde nada, tá? Isso é uma coisa que a gente não sabe, a gente tem que ir testando e vendo, tá bom? Certo, pessoal? Foi meio apertadinha a aula, mas ela tá toda gravada, tá? Aqui, deixa eu até parar a gravação aqui.